Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui, eu sou a Fernanda. E eu sou o Bruno. Sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto não muito agradável, porque a gente tem visto acontecendo algumas coisas, mas a gente vai trazer essa dica pra vocês, tá? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, compartilharem o vídeo e se inscreverem aqui no canal, tá bom? E você que está vindo aqui pelo YouTube, não esquece de seguir a gente no Instagram, @viagemweb. Isso aí. Lá a gente tem stories praticamente todo dia, tem informação todo dia. Então é bem mais dinâmico do que aqui. Aqui a gente tem um conteúdo mais denso, vamos dizer assim, maior, mais comprido. Isso. Mas lá é bem dinâmico. Você quer saber um pouquinho mais da nossa vida também. A gente tem coisas bem da nossa vida, Verdade. do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Vai lá e segue @viagemweb, tá? Isso aí mesmo. Estamos com o passaporte em mãos, mas a gente não vai falar sobre passaporte hoje. A gente já vai começar o assunto falando sobre visto. Você que tem o seu visto de turista americano, você precisa ficar atento a essas informações que a gente vai passar para vocês, tá? Você quer começar a falar um pouquinho, amor? Sim, tenha muito cuidado. Essas coisas que estão acontecendo depois da pandemia, tá? Então, elas estão acontecendo cada vez com mais frequência, em maior volume, e elas estão chegando muito mais próximo da gente, né? Seja de pessoas que estão nos procurando com seus vistos já negados na renovação, ou pessoas que estão desesperadas porque foram chamadas para entrevista, assim como a gente foi na nossa renovação. E o que está acontecendo, gente? No visto americano, não tem como mostrar o meu aqui para vocês. Mostra de longe só. No visto americano, você vai ter, quando você tem o seu visto, a validade dele, né? Geralmente é de 10 anos, né? Deixa eu segurar assim. Geralmente a validade é de 10 anos. E você tem, no Aqui momento embaixo que você pisa nos Estados Unidos e você passa pelo oficial de imigração, geralmente, muito raramente, ele não carimba para 6 meses, mas geralmente ele te carimba para você ficar 6 meses. Eu tenho vários carimbos aqui nos Estados Unidos, todos são de 6 meses. O do Bruno tá aqui, ó. 10 de maio de 2022, ele poderia ficar até 9 de novembro de 2022. Então, eles te dão, em tese, 6 meses para você ficar lá. Mas o que está acontecendo, gente? Tem muita gente que foi nos últimos anos, nos últimos 10 anos, com seu visto e ficou 3, 4 meses nos Estados Unidos, voltou, não ficou ilegal lá. Sim. E regressou. Essas pessoas estão pedindo renovação de visto. O que está acontecendo? Muita gente está sendo negada porque ficou 2, 3, 4, 5 meses nos Estados Unidos. Qual a alegação que os oficiais de imigração, que os oficiais consulares aqui na entrevista estão fazendo? E isso que é o ponto-chave do nosso vídeo. Como você ficou nos Estados Unidos 2, 3, 4, 5 meses? Como você se sustentou? Da onde veio o dinheiro para você ter sustentado? Por que essa pergunta, gente? Eu tô acelerando, tô indo embora. É isso aí, pode falar. Por que essa pergunta que eles estão fazendo? Porque é ilegal você estar nos Estados Unidos com visto de turista e receber dinheiro oriundo dos próprios Estados Unidos. Ou seja, é ilegal você estar nos Estados Unidos, fazer bico ou fazer qualquer tipo de serviço lá para se sustentar enquanto você fica lá, mesmo que a passeio. Então, os vistos estão sendo muito negados por pessoas que ficaram 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até os 6 meses, tá? Então, se você já tem o seu visto, você toma cuidado quando você for a passeio, evita ficar muito tempo nos Estados Unidos. Quando você ficar nos Estados Unidos, guarda seus comprovantes, né, A sua estadia. da tua estadia, aonde você ficou, se ficou em hotel, Exato. extrato bancário. Você vai ter que tomar cuidado, porque se você é de ficar muito tempo nos Estados Unidos, pode ser que quando você renovar o seu visto, você seja chamado e você seja, vamos dizer, instruído a comprovar que a sua renda veio do Brasil. Exatamente. Eles estão negando muito, tá? Por causa dessa situação. E você que ainda não tem o seu visto, você já fica sabendo que você precisa tomar esse cuidado, tá bom? Exato. A Fernanda vai falar de alguns casos que estão acontecendo específicos, de como foi a abordagem para você entender um pouquinho melhor aquilo que eu acabei de falar, tá? A gente tem recebido algumas pessoas, teve até um depoimento que eu mandei pro Bruno, que estava no YouTube, o rapaz mesmo escreveu, e assim, pessoas que ficaram muito tempo, e aí quando foram renovar, o cônsul falava pra pessoa, muito tempo, né, que você ficou. Ou outro caso de uma cliente, que ela ficou 3 meses, aí voltou pro Brasil, dentro dos 10 anos que vale o visto.
Depois ela ficou... Isso foi na pandemia. Ela ficou em 2020, aí fechou a fronteira e tal, blá, blá, blá. E aí ela falou assim pra ele na hora da entrevista, mas eu fiquei na pandemia esse período grande. Aí ele falou assim, não, mas em 2022 você ficou também. Algo do tipo, tá? Tipo, depois que já tinha passado a pandemia, ela também ficou 6 meses. Mesmo que você possa ficar dentro do país legalmente, isso hoje para renovação tem sido algo que tem chamado atenção negativamente para o cônsul. Por quê? Tá? Por quê? Porque a partir de 2020, a partir da pandemia, os Estados Unidos vêm enfrentando uma crise migratória muito grande. Sim. As estatísticas e os números que a gente vê aí sendo divulgados é que por volta de mais de 1 milhão de pessoas atravessaram a fronteira ilegalmente. Fora as pessoas que foram com visto de turista depois de 2020, depois da última crise do Covid, e que não voltaram mais. Ou seja, que já passaram, ou mudaram de status, enfim. Então eles estão muito mais criteriosos e muito mais rigorosos a partir de 2020. Então, assim, esse vídeo é uma informação para você que já tem o visto se precaver de você depois, na hora de renovar, não ter esse tipo de problema. E para você que ainda vai conquistar o visto, para você saber mais ou menos aí como é que está acontecendo, por que essas coisas estão acontecendo. Exatamente. Ah, Fernanda, eu preciso estar nos Estados Unidos porque eu quero fazer um curso. Eu preciso passar um período lá. Então, peça um visto efetivo para aquilo. Quer passar um tempo estudando inglês, vamos supor? Peça um visto de estudante. Se você já tem um visto de turista, peça um visto de estudante, para que você possa realmente ficar lá e você alegar para o cônsul na sua renovação do B1, B2 que você tinha um visto específico para você estar lá por tanto tempo. E uma coisa que eu não aconselho também, que eu já ouvi muita gente falar que está fazendo ou que fez, que eu não aconselho, é você ficar assim, eu fico 5 meses, volto depois volto mais tantos meses. Ficar jogando demais com esse tipo de permanência, tentando se manter legalmente no país. O que pode acontecer é, numa dessas reentradas nos Estados Unidos, você ser barrado, ser deportado, seu visto cancelado, e depois que o visto é cancelado, é muito difícil em vida você conseguir ser aceito novamente, é verdade. Verdade, porque geralmente eles dão uma punição de pelo menos 10 anos, né? E aí, depois dessa punição, para você conseguir um visto novamente é muito complicado. E também, mesmo que você não fique barrado, você pode também, numa eventual renovação, mesmo que você volte para o Brasil, não conseguir mais renovar o seu visto, não conseguir mais tirar o visto. Sim. Então, sim, toma muito cuidado com isso, saiba que isso está acontecendo e esse vídeo é justamente para te alertar em relação a isso. Exato, e não é para colocar medo, gente. Se você ficar com alguma dúvida, deixa no comentário pra gente. A gente vai conversando, cada caso é um caso. Sim. Ah, Fernanda, eu tive que ficar nos Estados Unidos porque eu tive um problema de saúde. Guarde toda a comprovação, como o Bruno falou. E esse ponto que ela está falando é muito importante, porque eu acho que esse é o ponto também, um segundo ponto muito importante do vídeo. Se você já ficou bastante tempo e vai renovar o seu visto, é só você se preparar bem para a entrevista. Saber exatamente o que você vai falar. Como que você se sustentou. Isso. Nesse tempo, lá. Da onde veio a renda, se você trabalhou ou não trabalhou, onde você ficou, na casa de quem você ficou. Porque essas são informações que ele justamente quer saber o seguinte. Tá caro pra caramba ficar nos Estados Unidos. Uma pessoa que fica 90 dias nos Estados Unidos ganhando em real, ele sabe que é um valor alto. Ele sabe que é um valor bem alto para você sustentar nos Estados Unidos por 3 meses. Então ele vai tentar te fazer mostrar o que aconteceu de fato. Exato. Vocês vão ver que aqui no nosso canal tem um depoimento da Nina, que ela ficou quase 6 meses nos Estados Unidos. Só que foi exatamente o que o Bruno falou. Ela levou toda a comprovação, ela ficou lá durante a pandemia, e ela levou toda a comprovação, ela explicou para o cônsul tudo o que ela fez. Tem um depoimento dela aí no nosso canal. Pode ser também que você peça renovação mesmo tendo ficado 2, 3, 4, 5 meses nos Estados Unidos e a sua renovação seja automática e não te chamem para entrevista. Mas a gente está vendo muitos casos agora que estão chamando para entrevista, então é importante você se ligar em tudo que a gente falou nesse vídeo, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, procura a gente lá, segue a gente lá no @viagemweb para você ficar sabendo de mais conteúdos, mais coisas. Tem muitas novidades legais, está sempre trazendo histórias das nossas viagens, casos de clientes, de pessoas que trabalham, que compram passagem, que compram pacotes de viagem, que compram esse serviço de visto conosco. E é isso, tá?
E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui!